Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade. Olha, que depois da modernização trabalhista, muita coisa mudou na dinâmica do trabalho. Agora, existe um mar de possibilidades para empregados e empregadores. Entre eles, a prática do home office, teletrabalho, trabalho intermitente e mais um monte de ações novas e regimes diferentes para o trabalho. Isso impacta totalmente na sua saúde, na sua produtividade, nos seus negócios. Então, para falar sobre esse tema tão instigante, está aqui comigo a doutora Lorena. Eba, obrigada. Novamente, obrigado por ter nos convite. Quero ser sócia. Não, já está sócia, tem cadeira cativa. Doutora Lorena Blanco, advogada, especialista na área trabalhista e sindical e responsável pelas negociações coletivas dos sindicatos aqui da FIEG. Isso. Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos lá, o que são modelos novos de trabalho, como teletrabalho, home office, tem diferença? A reforma trabalhista trouxe algumas alterações sobre isso, né? Mas o trabalho remoto, falando primeiramente a palavra remota, ela explodiu, essa modalidade explodiu com a pandemia, né? Sim. A pandemia foi ali em 2018, 2019, né? E aí nós já tínhamos na convenção, na CLT, as disposições escrito teletrabalho. Vinha somente o nome teletrabalho. E aí, com a pandemia e essa explosão da utilização dessa modalidade, surgiu uma nova legislação em 2022, diante da necessidade de tirar dúvidas, trazer segurança jurídica nessa modalidade de trabalho. Então, no mesmo artigo, veio a palavra teletrabalho e home office. Então, acaba que as mesmas regras estão para dois tipos, né? Mas o teletrabalho é aquele trabalho que é desenvolvido em qualquer lugar por meios tecnológicos. Então, assim, uma lan house, lembra? Eu vou lá para a lan house no meu setor. Não é da minha época. Também não é. Sei. Meu pai me falou que existia lan house. E aí eu ia lá para a lan house e ficava trabalhando na lan house. Então, é um teletrabalho. Okay. Agora, o home office já é dentro da sua casa. Então, eu faço meu escritório ali na minha salinha e estou trabalhando, obviamente, com a tecnologia, computador, mas dentro da minha casa. Mas as regras são as mesmas. Teletrabalho e home office estão juntinhos no mesmo artigo. E quais são os desafios para as empresas se adaptarem a esses modelos de negócio? Eu acho que é um risco de passivo trabalhista. É grande. É grande porque eles não têm... Eu vejo que as empresas elas não têm tanto zelo. Elas simplesmente colocam o empregado para trabalhar em home office e ela deixa ele ali. E, na realidade, o risco de passivo trabalhista, ou seja, de ações trabalhistas, eles são grandes. Tem 2 semanas que eu vi no site do TRT uma notícia de que uma empregada entrou com a ação e foi descaracterizado ali o home office dela e ela recebeu tudo de hora extra. Você imagina? Por quê? Porque foi comprovado que a jornada dela era totalmente, vou falar grosso modo, vigiada. Qual que é aquela palavra sem ser vigiada? Supervisionada. Ela era totalmente supervisionada pelo empregador. Então, imagina o rombo que foi essa ação de hora extra. Hora extra é 50% mais, 100% mais, a depender do dia, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo a dificuldade do empresário em gerir esse contrato de home office ou teletrabalho e, ao mesmo tempo, não é difícil. A CLT, até está aqui, o artigo 75B. Bruno, ele é lindo. Ele é um beabá. Sabe? É um artigo que ele colocou 9 parágrafos para explicar exatamente quais são as regrinhas que você tem que seguir para você trabalhar com segurança jurídica. E eu vejo que isso falta. E aí vem os passivos trabalhistas. Hora extra, né? Porque a pessoa está lá trabalhando horas a fio ali dentro da casa dela. E aí você acha que não conta, né? Jornada. Outra coisa também, está dentro da casa, trabalhando numa cadeira, aí já é bem sua área, ó, Bruno, Sim. uma cadeira torta. E aí? E esse risco de acidente de trabalho, de doenças ortopédicas, né? Tudo isso é falta de gerenciamento, porque acha que é muito simples. É simples, mas existem as regrinhas que têm que ser tomadas de forma devida, senão vira passivo trabalhista. É isso que você falou, a gente vê muito, porque a legislação trabalhista é muito clara em falar que num programa de gerenciamento de riscos tem que ser observados riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente e riscos ergonômicos. Isso no ambiente de trabalho. Se o trabalho está sendo executado em casa, o ambiente de trabalho é a casa. Só que os empregadores, via de regra, não olham para isso.
Mas como eu gosto de dar exemplo positivo, vou dar um outro exemplo, né? A gente atende algumas empresas da área de tecnologia em que os colaboradores estão em home office, em que contratam o SESI e a gente faz essa análise dos riscos dentro da casa das pessoas e a empresa prepara o mobiliário para essa pessoa. Então, adequado para que ela não tenha um problema osteomuscular, não sofra um acidente, não tenha qualquer tipo de complicação que possa levar ela a ter um problema trabalhista e, claro, de saúde. Outro exemplo é da Vivo. Os call centers da Vivo agora, muitos são descentralizados, as pessoas trabalham em home office, já na verdade nem é muito call center, tem muita gente em chat, e a Vivo preparou um mobiliário específico para essas pessoas. Então, a pessoa que vai trabalhar em home office, ela entrega para essa pessoa um computador com a mesa num padrão específico, com iluminação específica. Então, monta o cantinho de trabalho. Então, a gente vê que tem empresas preocupadas com essa parte de segurança do trabalho. Mas são minoria. A maioria esquece disso. Esquece. E na legislação, nesse artigo que eu te falei, está de forma expressa. O empregador, ele tem que orientar de forma ostensiva e expressa. Está escrito. Sim. As questões de acidente de trabalho. Então, é expressa, você tem que comprovar que você fez. E mais ainda, o empregado ele tem que assinar um termo de responsabilidade falando, olha, aprendi. Então, no melhor do mundo é o seguinte, você vai lá, vai dar uma cadeira para ele, não tem dinheiro, acha oneroso, tudo é negociado, porque a legislação ela não fala. Sim. A partir do momento que o empregado vai trabalhar em casa, a empresa tem que arcar com tudo. Não, isso é negociado entre empregado e empregador por acordo individual. Olha que legal. Então, é assim, é uma mão lavar a outra, né? Você vai sentar ali com o seu funcionário e aí você vai passar agora para trabalhar em home office. Você tem o quê? Né? Porque, inclusive, tem jurisprudência que fala da internet, né? Tem que pagar a internet. E aí, a jurisprudência é bem interessante. Ela fala assim, se o seu trabalho não exige uma internet com uma velocidade sobrenatural, e se uma internet que esse empregado já tinha de casa, você não vai nem precisar pagar. Então, assim, é tudo muito, assim, vida real aqui, ó, gente. E aí, o que tem que ser feito nessa questão de acidente de trabalho, doenças ortopédicas? Tira uma foto do ambiente que você deixou para o seu empregado. Obviamente, ele autorizou, né? Porque a gente Sim. tem também a LGPD envolvidíssima, porque são dados pessoais ali, né? Envolvidíssimo, bate de frente aqui com o teletrabalho. E aí você vai tirar uma foto, você vai registrar que a cadeira é boa, né? Que a altura tá tudo certo ali, né? E aí você vai assinar. E ele vai assinar que recebeu todo esse treinamento. Aí você fica seguro. Então, se caso alguma coisa acontecer, você já tem o quê? Uma segurança que você fez a sua parte, Correto. né? E isso é o que falta. E a mesma questão das horas extras, né? Como que vai ser esse trabalho aqui, né? O que vai ser decidido? Qual que vai ser a jornada? Isso tem que ser feito no contrato individual. Porque o contrato normal da CLT, você contratou uma pessoa, é um contrato ali da CLT, às vezes é o copia e cola, né? O contrato do teletrabalho, Bruno, ele é perigosíssimo. Ele tem que ser extremamente bem escrito e detalhado. A legislação fala. Para não causar dúvidas e não ter passivo trabalhista. Exatamente nessa questão, como que vai ser feita a comunicação? Porque você imagina, você está trabalhando em casa e o patrão ligando toda hora. Então, esse mundo de dúvidas é no contrato individual. Então, o que eu vejo são contratos genéricos e a ausência dessa vistoria nessa questão ocupacional. O que eu vejo é um problema de gestão. O problema não é o teletrabalho, é gestão. Porque a nossa legislação prevê um trabalho de até 8 horas diárias com mais 2 horas extras, é isso? Exatamente. Seja para o presencial, seja para o teletrabalho. Porque olha que interessante. O teletrabalho, ele, com essa legislação que eu te falei, de 2022, tiveram muitas dúvidas em relação a exatamente essa questão. E aí, ele pode trabalhar, então, sem registro de jornada? Então, são 3. Por tarefa, por produção e por jornada. Tarefa e produção fica fora do limite de jornada. Entendeu? Bacana. Fica fora do limite de jornada. Já por jornada, é o que você falou aí, tem esse limite, né? Agora, tarefa e produção, não. E, ao mesmo tempo, existe uma falha na gestão, que você contrata ali por tarefa, por produção, e você tem ali uma fiscalização incisiva na jornada dele. Aí ele cai para a jornada e aí vem o passivo trabalhista e caracteriza como hora extra. Você contrata ele para fazer um job,
fazer um projeto, Isso. só que coloca ele para um trabalho contínuo de várias demandas diferentes. Exatamente. Aí vem o risco trabalhista. E em nenhum dos casos dá o direito ao empregador a ligar, mandar mensagem 2 horas da manhã, 10h30 da noite, domingo, a menos que isso esteja no contrato individual. No contrato né? individual. Porque se for algo que relaciona essa atividade com domingo ou madrugada, coloque no contrato individual. Por isso que contrato de teletrabalho, home office, ele tem que ser muito completo, muito específico, muito detalhista. E como que a gente faz para que esse trabalhador fique mais produtivo, mesmo no teletrabalho? Que a gente também agora vê movimentos contrários. Muita gente, depois da pandemia, recorreu ao home office, ao teletrabalho, e a gente vê hoje algumas iniciativas, as pessoas voltando para o presencial. E claro, tem muita gente no híbrido, que para mim particularmente é o modelo que pode mais se adequar à maioria das empresas. E aí, como que esse empregador pode fazer para que o trabalhador seja mais produtivo sem cair alguma cilada, como esse monitoramento constante ou um uso exacerbado de horas de trabalho? Eu vejo que é sempre algo a mais para esse empregado, uma premiação, uma meta positiva para ele, né? Porque você vai conseguir com que ele tenha mais produtividade sempre com aquele empregado mais qualificado. Aí ele vai trabalhar por amor, né? Ele vai querer estar ali, né? Mas aí fica muito bonito. Você fala, Lorena, tá uma história muito bonita isso aí. Então vamos colocar uma meta, vamos colocar um adicional ali para que se ele consiga cumprir, ele ganhe um pouco a mais. Porque realmente a produtividade, para você ser, o empregador ter essa ciência, ele está trabalhando nesse momento? Bom, se ele está trabalhando agora ou não, para mim não vai fazer diferença. Eu só quero que ele cumpra com o que foi estabelecido. Ele conseguiu entregar o que foi estabelecido? Se ele não conseguiu entregar, então ele realmente não está sendo produtivo, né? E aí é a questão que volta para o contrato individual. Nele você pode descrever exatamente, até tal dia você precisa me entregar isso. Então dá para você cercar esse empregado, porque a produtividade vai ser alcançada. Agora, se você deixa solto, você não tem um controle da demanda que você está recebendo, obviamente, para ele vai ficar mais fácil. Porque ele está na casa dele. A criança chorou ali, né? Aí a mãe já vai atender. Um tempo eu fui fazer... Lembra da pandemia? Tanto que a gente trabalhou, Bruno? Oh, meu Deus. Eu fui fazer uma reunião, foi até com o presidente Sandro, né? Lorena, vamos entrar na reunião com o desembargador. Aí eu deixei as 2 meninas. Porque foi naquela época que a gente nem estava saindo de casa. Sim. Deixei as meninas dentro do quarto. E tô lá na reunião com ele. Aí eu ouvi, crack, a porta abrindo. Falei, não tô acreditando. Eu conversando aqui, a câmera aqui, eu segurando a cabeça de uma aqui, a outra aqui, durinha, assim. Então, assim, home office, tem tudo pode acontecer. Faça um contrato bem feito. Porque aí o empregado, ele vai saber até onde ele pode ir. Porque se você deixa solto, a produtividade cai. Isso é fato. E muito empregador também acha que se o trabalhador tem home office, ele está descansando. Ele está de férias. Mas porque falta isso, falta a gestão da força de trabalho. Exatamente. Falta um regime de controle e até de comunicação também, de feedback com esse profissional. Eu vejo, ao contrário disso, um exemplo da amiga minha. Ela mora, não lembro se é na Bélgica, na Holanda, e ela trabalha na área de programação e é teletrabalho. E aí ela passou um mês aqui no Brasil, recentemente ela passou um mês na China. E eu perguntei a ela, mas isso você está vindo pela empresa? É alguma demanda da empresa? Ela falou, não, eles nem sabem onde eu estou. Ela entrega. Eu tenho que entregar alguns jobs, eu tenho que participar de algumas reuniões. Então, quando eu vou para outro país, eu só adequo, né, o horário, o fuso horário, para eu participar dessas reuniões e entrego meus jobs da mesma maneira. Eles não fazem ideia aonde eu estou. Exatamente. Olha que gestão maravilhosa. Não é? É isso, Bruno, é a gestão. Tem empregador que ele liga 15 vezes para a pessoa porque acha que perdeu o controle dali. É o que você falou, não, eu vou ligar para ele porque ele está dormindo. Gente, mas se ele entregar o que foi planejado... Que durma. Que durma. Tá chegando a demanda que você enviou, né? Sim. Começou não, já tinha no TRT. Né, nesses tribunais, né, já tinha essa questão dos assistentes dos juízes trabalhando. Bruno, até hoje não voltaram. Se você vai fazer audiência, só o juiz está lá no tribunal. Está todo mundo na sua casa. Por quê? Já vinham com uma boa gestão. Antes mesmo desse boom desse teletrabalho, home office que veio com a pandemia, os tribunais já tinham esse formato de trabalho. Aí o que você tem, Bruno? Pessoas extremamente qualificadas, capacitadas. A qualificação traz responsabilidade, né?
tudo é envolvido assim naquela questão da educação básica lá. Um empregado capacitado, ele é responsável e ele vai trabalhar com o que precisa, independentemente dele gastar 4 ou 2 horas, se ele vai dormir mais ou dormir menos, né? É mais barato para o empregado, para o empregador, né? Porque menos conta para pagar, a empresa pode ser menor, porque ele pode ter, não vai precisar de 2, 3 salas para aquele tanto de empregado. Para o empregado vai ser bom, não vai pegar trânsito, vai passar mais tempo com a família. Mas para essa história ficar bonita, tem que ter qualificação envolvida e gestão do empregador. Falou tudo. Existe um grau de maturidade maior. E grau de maturidade do funcionário, ele vem junto com maior comprometimento, maior nível educacional, maior performance profissional. Então, não é para todo mundo. Tem, infelizmente, colaboradores que a gente precisa ter um acompanhamento mais próximo, que se ele não trabalha, se o chefe não estiver ali, para esses eu acho que não é recomendável essa prática. Mas, poxa, para um trabalhador qualificado, que já sabe a sua responsabilidade e tem compromisso com a empresa, não precisa ter um controle tão grande. É justamente um ajuste melhor das entregas. Exatamente. E é melhor para todo mundo. Você citou aí o benefício para o trabalhador no trânsito. Eu estava hoje em São Paulo e conversando com um colega de lá. Ele falou que ele leva 2 horas por dia para ir ao trabalho e 2 horas para voltar. Das 24 horas do dia dele, 4 ele passa dentro do carro. E o trabalho dele eu podia fazer em home office, que é um trabalho administrativo, mas a empresa não permite. Isso. Então, é realmente um ganho para o trabalhador se ele consegue se adequar a essa prática também. E é também um amadurecimento do empregador, Sim. né? É aquela questão, nossa, mas me liga o tempo inteiro, gente, estou aqui em home office e me liga o tempo inteiro, porque é aquela insegurança do empregador. Então, tem que ter um alinhamento ali entre empregado e empregador, de confiança também, né? Correto. Na época da pandemia, as gestantes não poderiam mais trabalhar. E aí foi aquele tanto de gestante, independentemente da função dela, tudo para casa. E aí eles me ligavam, empresas menores, mas eu preciso mandar ela fazer alguma coisa. Ela não está fazendo nada na casa dela, porque a função dela não dava para ser assumida dentro de casa. Eu falei, não tenho o que fazer. Né? Então, não cabe para todas as funções. Né? Então, tivemos, assim, o teletrabalho, ele foi passando por essas fases. E aí, em 2022... a legislação já trouxe ali, quando você pega a CLT, você vai ver um monte de risquinho, porque foi sendo transformada. Exatamente. Então, assim, é um artigo 75B, CLT. É lindo. Ele vem direitinho, assim, explicando o que você precisa, o que pode, o que não pode, o que pode ser feito em convenção coletiva. O que pode ser feito em convenção coletiva é um mundo aberto, praticamente. Por quê? Na CLT, tem um artigo 611A que diz assim... nesse artigo vai estar escrito que você pode negociar em convenção coletiva. Aí está lá, teletrabalho. Então, você imagina uma categoria que usa muito teletrabalho, né? Você pode organizar todas as suas regras dentro de uma convenção coletiva. Quem vai ser obrigado a pagar, quem não vai pagar. Então, assim, é um mundo que pode ser legitimado dentro de uma convenção coletiva. E outro ponto que é muito discutido quanto à adoção desse regime é porque perde-se em algum momento o momento do cafezinho. A interação entre os trabalhadores, né, aquele momento de folga ou de descontração, que ajuda a construir o clima da empresa, a cultura organizacional da empresa. Então, muitas empresas estão adotando também momentos específicos para isso. Né? A pessoa atua no teletrabalho, mas em momentos específicos tem um momento do encontro, seja para reuniões, seja para momento de descontração promovido pela empresa. A empresa faz uma palestra, a empresa faz um happy hour, alguma coisa, para ter o envolvimento dos trabalhadores e eles se sentirem pertencentes com um senso de comunidade e não só isolados. Bruno, essa pergunta é muito legal, porque houve alteração na letra da lei. A letra da lei falava exatamente que o teletrabalho, home office, era quando acontecia de forma preponderantemente fora da empresa. Então, tinha um risco, tinha uma insegurança jurídica aí, né? Eu, inclusive, falava, olha, home office não fica dentro da empresa, senão desconsidera, né? Tem uma nulidade ali. Mas aí, essa legislação que foi autorada em 2022, ela colocou preponderantemente ou não. Olha que legal, trouxe o ou não. Então, a pessoa que trabalha... Cabe tudo aí agora. Cabe tudo. Ela pode estar lá mais com os coleguinhas, entendeu? Então, assim, eu sou home office, mas eu vou ficar aqui nessa estação do trabalho aqui alguns dias. Então, esse envolvimento, esse contato com a instituição não vai se perder. E não tem mais aquela insegurança jurídica. Pode ou não pode? Agora está dizendo preponderantemente ou não.
Que bom. Não é? E a gente tem falado muito do ponto de vista do empregador. E o que o empregado pode fazer ou deve fazer quando ele sentir que algum direito dele não está sendo respeitado? Porque quando a gente fala de teletrabalho, venderam para a gente a ideia de que a gente ia pegar o computador, sentar na praia, tomando água de coco, ia trabalhar de onde a gente quisesse, a hora que a gente quisesse. Mas o que acontece em muitos dos casos é que a gente acaba trabalhando todos os momentos, em todos os lugares. Quando isso ocorre, o que o trabalhador tem que fazer? Bruno, tudo questão de contrato individual. Então, qual que é a sugestão? Você é empregado, trabalha presencial e vai passar para o remoto, jogue limpo. Eu vou trabalhar da onde eu estiver. Eu não quero nenhuma vigilância nesse sentido. Eu vou trabalhar de acordo com o que você me procura. A demanda que você me dá é o que eu vou te devolver. Agora, tá do início ao fim, nada que foi prometido. Então, é passivo trabalhista, né? Ele pode... Eu sou contra um passivo trabalhista, sim, obviamente, né? Conversa com a empresa, explica, porque é uma nulidade ali do que foi contratado, né? Correto. Porque tem essa questão, a pessoa trabalha home office, teletrabalho, mas tem o direito de desconexão. Apesar que nessa legislação que trouxe esses arremates, fala que esse período ali que fica mexendo no computador, né, não trabalhando, mas ele está ali envolvido naquela estrutura toda, fica fora da jornada de trabalho dele, né? Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma vigilância de 100%, onde você está, já chegou, é hora extra. Tá? É hora extra. Então, o que vai acontecer? Vai mostrar que ele trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. Sim. Então, é um passivo trabalhista pesadíssimo. Uma má gestão quebra uma empresa, porque horas extras são caríssimas, né? Então, eu vejo que primeiro é tudo conversado. O empregado começou a sentir que está sendo prejudicado. Não estou conseguindo nem respirar, o empresário fica me ligando aqui o tempo inteiro, é demanda atrás de demanda. É questão de contrato individual. O que foi estabelecido, porque ele tem o direito, sim, de descanso dele. De acordo com o que foi decidido. É por tarefa ou é por jornada, né? Por isso que é importante o empresário entender a legislação e direcionar o melhor tipo de teletrabalho que ele vai contratar esse empregado. Eu não quero. Eu quero dar para ele uma tarefa e ele se vira para lá. Então, é por tarefa, não tem jornada. Não, eu quero segurar ele aqui. Eu quero que é um empregado que eu preciso estar perto. Então, aí você vai estabelecer até a forma de comunicação. Preciso falar com você meia-noite. Então, conversa, falar no contrato. Deixa isso no contrato, combinado não sai caro, né, doutora? Exatamente, é a regra, né? Sim. Última pergunta, aproveitando o tema, o que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente não pegou. Pois é, eu vi isso. Não Por pegou. Quê? O trabalho intermitente, quando ele foi lançado na Reforma Trabalhista em 2017, eu falei, gente, é a solução para os empresários. Você vai chamar ele para trabalhar e vai pagar para ele quando ele vier. Mas não é isso, porque o trabalho intermitente, você chama ele para trabalhar. Vou dar exemplo de um garçom. Vou dar exemplo de uma indústria que faz festa. Né? Okay. E aí, ele precisa de uma rotatividade ali de garçons, né? Então, você vai chamar ele para trabalhar. Eu preciso de você 2 dias na semana. Aí ele vai lá trabalhar esses 2 dias na semana. E qual que é a diferença? Primeiro que ele vai ser assinado a carteira dele. Então, isso aí já caiu tudo por terra. Porque a gente achou que ia ser mais flexível, mais barato para o empresário. Gente, sim, um empregado custa 2 vezes por empresário. Sim. Imposto, 13º, FGTS, né? A gente achou inicialmente que o 13º já ia vir livre disso daí. Não, você vai assinar a carteira dele. Mas qual que é a diferença? Ele trabalhou para você nesse mês, aí você vai calcular não só o salário dele, ele vai receber naquele mês, de forma proporcional, FGTS, todos os encargos. Mas não pegou. Muito difícil. É muita burocracia para fazer isso. Muita burocracia. Melhor fazer um RPA para contratar um profissional 1 dia, 2. 2 dias, exato. É até mais seguro. Então, o intermitente, ele veio assim, com a força e morreu. Porque ele não pegou. Muita burocracia, dificílimo. Nasceu e já morreu. Acabou o intermitente. Agora, pejotização. Boa. A gente tem que vir aqui, Bruno. Tá tudo mudando. O STF tá quente nesse assunto, né? Pejotização estava sendo um risco para o empresário, né? E aí eu vou contratar ele e depois essa pessoa vai
emitir nota para mim, ele é PJ, e de repente ele entra com a ação, Pede vínculo e ganha. Então, o STF, nesses últimos julgados, ele está caminhando para não, peraí, PJ é PJ. Então, isso também é bom, porque acaba que o empresário, ele vai conseguir desvencilhar um pouco da CLT, que é tão onerosa, para um PJ. Mas aí, obviamente, sem subordinação. Esse assunto também é muito legal, Bruno. E tá tendo um reboliço ali no STF. E eu vejo que é um reboliço, falando a grosso modo, positivo. Que coisa boa, eu já quero saber tudo sobre essa pejotização, essas mudanças, mas isso vai ficar para um próximo episódio, porque isso está chegando ao fim. Muito obrigado, doutora Lorena, mais uma vez aqui conosco. Obrigada, Bruno, à disposição. Um prazer estar contigo. Agradecimentos aí à nossa equipe técnica, Bruno César, Juliane Caldeira, César Ricardo, Sandra Tokarski, Sandro Mabel, André Rocha, Flávio Rassi, Paulo Vargas, é muita gente para agradecer. Muita gente, mas todo mundo importante, não esquece ninguém. Não, direto eu esqueço, mas não posso, porque é eles que fazem o programa acontecer. E muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui toda quarta-feira no Saúde e Produtividade. Te encontro logo mais, te vejo no futuro.